Nesse próximo exemplo, nós temos aqui os intervalos A e B, e o intervalo C também, mas nesse caso eu estou pedindo para realizar a operação de A interseção com B. Então, para a gente realizar essas operações, a gente deve primeiramente representar estes intervalos na reta real, que vai ficar mais fácil a gente observar o que irá resultar nessa operação entre A interseção com B. Então, olha só. Primeiramente, nós vamos desenhar aqui o intervalo A, que é do -1 até o 3. Então, no caso, né, o -1 é fechado, 3 aberto, e nós temos todo esse trecho aqui, incluindo o -1 que fazem parte desse intervalo. Na próxima reta, eu vou desenhar o intervalo B, ou seja, nós temos aqui x maior do que 1. Então, vamos supor que 1 esteja aqui, ó. E observem que aqui também no intervalo B eu estou posicionando os elementos de tal forma que prevaleça a ordem deles, né, na nossa reta numérica. Então é como se o 1 tivesse mais ou menos aqui também, nessa reta numérica aqui que representa o conjunto A. Tá bom? Eu não poderia colocar o 1, por exemplo, numa posição antes aqui do -1 ou numa posição após o 3, né? Porque aí vai ficar totalmente fora de nexo aqui nessa representação. E aí, como o intervalo B é todos os valores maiores do que 1, nós vamos tomar esta parte aqui do intervalo. Na última reta, nós vamos representar a operação de A interseção com B. Ok? Então, aqui nessa reta, nós vamos representar a solução para essa operação. E aí, o que a gente tem que lembrar aqui nesse caso? O que é a operação entre interseção entre dois conjuntos, né? A gente deve observar aquilo que eles têm em comum. E aí, aquilo que eles têm em comum é que vai fazer parte da solução dessa operação. No caso aqui, ó, observem esses dois trechos coloridos aqui sobre as retas. O que eles possuem em comum? Né? Você vai observar aqui nessa representação que eles têm em comum é apenas do trecho do 1 até o trecho do 3 aqui. Ó, né? É isso aqui que eles têm em comum. Por exemplo, do -1 até o 1 é só o intervalo A que possui. O intervalo B não possui aqui na sua representação. O intervalo B, por exemplo, ele tem do 3 ao mais infinito. Mas aqui no intervalo A, na sua representação, ele não tem esse trecho. Então, por isso, essas duas partes não fazem parte, aqui no caso, da interseção entre os dois conjuntos. Então, aqui no caso, a interseção entre A e B vai ser o intervalo do 1 até o 3. E aí você deve observar o seguinte, bom, essas bolinhas vão ficar abertas ou vão ficar fechadas? Né? Porque se for aberta é para indicar que 1 não pertence e o 3 também não pertence a essa interseção. Se for fechada, representa que esse 1 e o 3 ele vai pertencer a essa interseção. Só que aí você deve perceber o seguinte, no conjunto A aqui, o número 1 faz parte, ok? No conjunto B, o 1 não faz parte. Então, se só tem aqui no intervalo A e não tem no intervalo B, o número 1 não faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo e, portanto, não faz parte da interseção. O mesmo caso a gente pode observar aqui para o 3. O 3 ele não faz parte do intervalo A, porque aqui é aberto, e o 3 faz parte aqui desse intervalo, né? Porque ele vai do 1, passa pelo 3 e vai para o mais infinito. Né? Mas se ele só participa aqui do intervalo B e não participa do intervalo A, então ele não vai participar da interseção que deveria ter nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então a solução aqui para a interseção desses dois conjuntos, a gente pode representar da seguinte forma. Intervalo com essa notação, observe que como é aberto nos dois extremos, a gente vai ter os colchetes virados para fora, ou a gente poderia escrever também por meio de propriedade. X pertence aos reais, tal que
o x é maior do que 1 e x menor do que 3. Ou seja, também poderíamos dizer que x está entre 1 e 3 e que exclui esses dois valores dos extremos. Vamos ver aqui o próximo exemplo. Os intervalos A e B e C são os mesmos, só que agora a gente vai realizar a operação de B interseção com C. Então, olha só. Primeiro, nós iremos representar o intervalo B, né? Então, aqui nós teremos o 1 é aberto e ele vai para o mais infinito, então vai tomar toda essa parte da reta. Em seguida, nós vamos representar o intervalo C, que tem início no 2 e é fechado, né? E ele vai tomar essa parte aqui da reta porque ele vai para o menos infinito. Agora, na última reta, a gente vai representar a interseção de B com C. E, novamente, a gente vai observar o que esses dois intervalos têm em comum, né? Bom, eles vão ter apenas em comum do trecho do 1 até o 2. Observa que do 2 para o mais infinito, o intervalo B possui, mas o intervalo C não possui na representação. Aqui o intervalo C tendo da parte do 1 para o menos infinito, mas o intervalo B não possui essa parte. Então, o que eles têm em comum é apenas do 1 até o 2, né? Que vai ser esse trecho aqui. E aí a gente tem que analisar se essas bolinhas serão fechadas ou se serão abertas. Olha só, o 1, ele aqui é aberto, ou seja, ele não pertence ao intervalo B. Aqui, ele pertence ao intervalo B, ou ao intervalo C, desculpa. Mas se ele só pertence ao intervalo C e não pertence ao intervalo B, a interseção dele vai ser aberta, ok? Porque ele só faz parte de um dos conjuntos. E como ele teria que participar dos dois, ele não vai pertencer à interseção. No caso aqui do 2, ele é fechado aqui no intervalo C. Então, ele está dentro desse conjunto. E ele também está aqui, ó, no intervalo que representa o conjunto B. Então, se ele faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo, a nossa bolinha aqui ela tem que ser fechada. Certo? Deixa mais ou menos aqui, desse jeito. Mas aí você saiba que o 2 está incluído nesse intervalo. Então, a solução vai ser representada de duas formas. Ou você representa por meio dessa notação. No caso, o 1 é aberto, então o colchete é virado para fora. E o 2, o colchete é virado para ele porque o 2 faz parte desse conjunto. Ou a gente pode escrever na forma de propriedade. X pertence aos reais, tal que o x é maior do que 1 e x menor ou igual a 2. Neste exemplo, nós temos os mesmos conjuntos, mas agora nós iremos realizar a operação de A união com B. Então, primeiro nós iremos representar o conjunto A, que ele vai do menos 1, e é fechado, até o 3, e que é aberto. Aqui é a representação dele. O conjunto B, ele vai do 1 para o mais infinito. Então, o 1 está mais ou menos aqui nessa posição, é aberto, e ele vai tomar toda essa parte aqui da nossa reta. Unir dois conjuntos é juntar todos os seus elementos, né? Então, juntando este trecho aqui deste intervalo com este trecho aqui desse outro intervalo, nós temos então o quê? Nós temos um intervalo que tem início no menos 1 e é fechado, porque ele vai ser incluído, né, já que é a união. E aí, no caso, ele tem início aqui no menos 1, passa aqui no 1, passa no 3 e vai para o mais infinito, né? Então, aqui na união desses dois conjuntos, foi gerado um intervalo que é infinito, né? Observem que ele tomou todos esses termos aqui do nosso intervalo, pegou também esse termo em comum que ele tinha com o intervalo B e ainda pegou toda essa parte aqui que é representada, né, pelo mais infinito, né, ou todos os números que são maiores do que 1 aqui nesse caso.
E aí nós temos que representar também essa solução por meio de outra forma, né? A união com B vai ser o quê? Fechado no menos 1 e ele vai para o mais infinito. Na forma de propriedade, nós teremos x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1. E aqui, por fim, nós temos os mesmos conjuntos, só que nós iremos agora realizar a operação de A menos B, ou seja, a diferença entre os dois conjuntos A e B. Então, primeiro, representaremos também aqui o intervalo A, que vai de menos 1, e ele é fechado, até o 3, que é aberto. Então, ele vai tomar todo esse trecho aqui. O intervalo B, que tem início no 1 e é aberto, ele vai para o mais infinito. Então, A menos B vai ser o quê? Bom, o que é a operação de diferença entre dois conjuntos? A diferença entre dois conjuntos deve, no caso aqui A menos B, deve ser o quê? Números que pertencem ao conjunto A e que não pertencem ao conjunto B. Ou, a grosso modo, a gente poderia dizer o seguinte: o que o A e B têm em comum, né? A gente vai retirar do conjunto A, e o que sobrar após esse processo de retirar esses elementos é a solução da operação A com B, A menos B. Então, olha só, os dois intervalos A e B têm em comum todo esse trecho, do 1 até o 3. É claro que, no caso, o 1 não faz parte desse processo aqui porque ele não pertence ao conjunto B, mas ele pertence ao conjunto A. Então, se a gente retirar esses elementos aqui que eles possuem em comum, o que vai sobrar do conjunto A? Que trecho aqui deste intervalo é que vai sobrar ao final quando eu retirar esses elementos em comum? Bom, você deve ter percebido que vai ser do trecho do menos 1 até o 1, que também vai ser fechado aqui, mas eu vou explicar em seguida para vocês. Então, todo esse trecho aqui é que faz parte do intervalo A menos B, certo? Porque essa parte que ele tinha em comum aqui, ó, do 1 até o 3, ele perdeu ao ter subtraído os elementos que ele tinha em comum com o conjunto B. Bom, aqui ficou fechado pelo seguinte: aqui o intervalo B ele tem início no 1, mas o 1 não faz parte do intervalo B, então você não vai retirar o número 1 aqui do conjunto A. Se você não vai retirar o número 1 aqui do conjunto A, é porque ele faz parte deste conjunto. Se ele faz parte, então o intervalo tem que ser fechado. E aí, as duas formas de representar esse intervalo vai ser o quê? A menos B vai ser igual ao intervalo do menos 1 até o 1, todo fechado, ou seja, os colchetes vão ficar virados para os números. E aí a gente poderia representar também por meio de propriedade, né? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, essa é a solução para esse problema. Bom, pessoal, então é isso. Nós ficamos aqui nessa videoaula. Aqui eu apresento para vocês quais são os exercícios que é para ser realizado sobre este tema e a página também. E lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, sobre o exercício, entre em contato comigo via WhatsApp. E essas atividades aqui também farão parte do mural que vocês devem construir lá na plataforma Padlet. Ok? Então, pessoal, até a próxima.